A partir de agora, nossa aula está sendo gravada, então vocês estando cientes disso, naturalmente concordam com essa gravação, ok? Vou compartilhar a tela. E vamos começar a nossa aula. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no nosso cronograma. Sempre bom a gente dar uma olhada de vez em quando para ver como que tá. Hoje são 24/5. Nossa aula de circuitos, ok? Eu fiz 2 aulas de corrente e resistência, então essas variações vão acontecendo, não? Planejei uma, mas eu separei uma para corrente e resistência e uma para o exercício. Mas acabou que eu dei uma de corrente e resistência e uma separada de lei de Ohm e potência, ok? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula de circuitos. Tem 2 aqui previstas, tá? E essa aula de exercício aqui nós vamos fazer na sexta-feira, tá ok? E aí a gente vai ficar aí com uma aula de defasado, né? Às vezes a gente fica com uma aula adiantada, às vezes uma aula atrasada, mas estamos seguindo aqui o cronograma, tudo bem? Eu planejei também, a Cecília pediu na aula anterior para fazer uma aula de exercício, né? Eu fazer um exercício com vocês. E aí eu optei por fazer, depois que a gente visse esse capítulo de circuitos, porque quando a gente terminar o capítulo, primeiro que circuitos é uma aplicação melhor para a gente fazer exercício, né? E depois desse conteúdo, né, de circuito, a gente já entra no magnetismo, tudo bem? Então eu ia fazer agora sobre corrente e resistência, mas se a gente vê circuito, a gente consegue fazer mais exercícios, de repente a gente faz, na sexta agora a gente faz exercício desse capítulo, na aula seguinte a gente termina circuitos, e na sexta da semana que vem a gente faz uma aula de exercício junto com vocês. Então, de repente, eu faço, ao invés de dar essa aula para vocês fazerem, né, os exercícios sozinhos, eu faço com vocês, tá ok? Para atender aí a demanda de vocês. Pessoal, vamos lá. Tá tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo bem, vendo minha tela? Então, a gente vai começar aqui com o capítulo de circuitos, ok? E a gente começa aqui com circuito elétrico. É um pouquinho, a gente vai ver todo o capítulo, tá? É um pouquinho longo, mas eu acredito que a gente consegue fazer em 2 aulas, porque a gente precisa ver circuito, a gente vai ver circuito RC, tá? Resistor e capacitor, depois que a gente vê alguns conceitos aqui, tá ok? Então, vamos aqui começar com elemento. Vou falar primeiro aqui da força eletromotriz. Força eletromotriz a gente vai representar por essa letra aqui, epsilon, tá ok? E a força eletromotriz, ela não é uma força, tá, pessoal? Apesar de a gente ver muito isso no circuito, ela é a diferença de potencial, ok? Produzida por uma fonte de tensão.
que é essa fonte de tensão? É uma bateria, uma pilha, ok? Ou realmente, né, existe um dispositivo que é uma fonte de tensão, que você pode variar ali, colocar diferente potencial que você quer, tranquilo? Essa força eletromotriz Epsilon, é ruim fazer isso aqui na mesa digitalizadora, né? Isso. Ela é igual a dW sobre dQ. O que é dW sobre dQ? Variação do trabalho no tempo, nós vimos que é a diferente potencial, né? A tensão. A gente tinha visto aqui, né? Ó, que trabalho é igual a V vezes Q, né? Então, dW é V dQ, nós vimos isso na aula anterior. Então, V é igual a dW sobre dQ. E força eletromotriz, apesar do nome ser força, né? Porque quando os caras estudavam isso lá antigamente, os caras acreditavam que era uma força que estava ali fazendo o circuito funcionar. Mas, na verdade, é uma diferente potencial, mas ficou com esse nome de força eletromotriz. Mas força eletromotriz não é força, não é dado em newtons, tá? É tensão, que é dado, como nós sabemos aqui, em joule, né? Trabalho por carga, que é coulomb, ou volt, não é isso? Numa fonte de tensão ideal, ok? Eu tenho que a resistência interna dessa bateria é igual a zero. Tranquilo, isso aqui é um R, resistência interna. Normalmente a gente apresenta esse Rzinho de resistência interna com minúsculo, né? Porra, tá difícil, hein, gente? Ah, mas vocês sabem que é R, né? Vocês estão acompanhando a aula? Isso. Resistência interna é zero, ok? E aí a força eletromotriz é igual à tensão da bateria. Então, se eu tenho uma bateria de 12 volts e eu considero que ela é, ela é, a resistência interna é zero, muito próximo de zero, a força eletromotriz também é 12 volts. Mas isso é na fonte real. Na fonte de tensão real, ok? Eu tenho resistência interna maior que zero, e aí, consequentemente, eu tenho que a tensão da bateria é menor que a força eletromotriz, tá? A força eletromotriz é uma, que é a tensão da bateria, mas a tensão que ela fornece para o circuito é menor. Vocês vão entender isso. É como se tivesse a gente até representa por um resistor dentro da fonte, como se fosse um resistor a mais no circuito. Mas essa resistência, né, essa energia que eu vou perder, não vai ser aproveitada no circuito. Ela é perdida na própria fonte. Ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pôr um novo slide aqui. Então vamos lá. É, Falei aqui que a resistência externa é diferente de zero, né? Ela é maior que zero, naturalmente, ok. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com circuitos, né? Então vamos ver a representação aqui dos elementos
os elementos do circuito, tá bom? Então, eu represento o circuito assim. Isso aqui é a minha fonte de tensão, ok? Isso aqui é o fio, tá? Condutor, onde eu considero que a queda de potencial nele é zero, a resistência dele é zero, apesar de na realidade não ser. Nos cálculos de circuito, a gente não considera aqui a resistência do circuito, ok? Do fio. Isso aqui é a resistência R. Então, eu estou desenhando um circuito aqui com uma fonte de tensão e com uma força eletromotriz E, tá? Normalmente eu represento aqui o mais e o menos, né? Já falei para vocês que o mais é o maior lado ali da representação da bateria e o menos é o menorzinho. A gente pode pôr uma seta aqui também, indicando, pode vir assim, indicando a polaridade ali da bateria, ok? E esse circuito, naturalmente, é percorrido por uma corrente que a gente representa ali pela letra I, que nós já vimos também, tá ok? Eu tenho, agora eu vou ter outro conceito aqui, a corrente real e a corrente convencional, tá? O que que é corrente real, o que que é corrente convencional e por que que eu tenho esses dois tipos de corrente? Bom, pessoal, hoje nós sabemos que o que se movimenta no circuito, nos condutores, são elétrons, né? Que tem elétrons livres e esses elétrons podem se mover e a corrente ela é formada por essas cargas negativas se movimentando ali. Mas nem sempre foi assim, né? Falei para vocês lá na primeira aula dos modelos atômicos, quando estudavam-se os modelos atômicos, já se trabalhava com fenômenos elétricos, ok? Porque na prática é uma coisa, né? Ó, estou fazendo uma coisa aqui funcionar, mas o que está microscopicamente ali, né? Pode ser descoberto depois, se foi o caso. Então, os caras acreditavam que o que se movimentava no circuito eram prótons, tá? Não elétrons. Então, a corrente, né? Todos os livros didáticos, estudos publicados, até descobrirem isso, eram considerando uma corrente de prótons. Depois descobriu-se que, na verdade, o que circula é elétron. O que que muda nisso? Em questão de cálculo, não muda nada, tá? Então, para não abandonar tudo, já que tinha essa convenção, chamou-se a corrente que hoje nós sabemos que é real de corrente real, tá? Corrente de elétrons. Os portadores de carga são elétrons. Ok? Mas continuou se usando aquela corrente de prótons. Tá? Nos exercícios, nas simulações, então só muda o sentido. Tá? Eu considero que é nesse sentido, né? A corrente real, ela tem os mesmos efeitos que a convencional num sentido contrário. Tá? Então, qual que seria a diferença nesse circuito aqui? Seria que a corrente iria sair da barrinha negativa e se mover no sentido da barra positiva. Então, a gente considera, tá? Para estudo, sempre a corrente convencional, salvo quando te falar os elétrons estão circulando, mas corrente elétrica, tá? Isso é meio que um paradoxo, mas está sendo explicado. Corrente elétrica no circuito, a gente considera que ela é formada por carga positiva, mesmo sabendo que o que circula são elétrons. Tá claro, pessoal? Ok?
Então, mas está indo do mais para o menos? Porque são convencionalmente prótons circulando ali, tá bom? Então, essa é a diferença de corrente real e convencional. A gente sabe o que acontece na realidade, mas considera ali o sentido positivo. Então, se você sabe para onde os elétrons estão circulando, a convencional é sentido contrário, ok? Rapidinho aqui eu vou falar da associação. Começa não. Eita. Não sei se eu tinha que clicar 2 vezes aqui. Fica aí. Deixa eu tentar mover esse trem aqui para não atrapalhar. Fica aqui. Tá, fica aí. Vamos lá, associação de baterias. O que é associação de baterias? Por que eu estou falando disso? A gente sabe que tem algumas coisas que para funcionar precisam de ter mais de uma bateria, uma só não é o suficiente, né? Até pilhas mesmo, né? Controle remoto, você tem que pôr 2 pilhas. Como que eu associo isso? Eu gosto de falar disso para a gente entender o que é essa diferença de potencial. Acho que faz entender bastante, né? Nessa explicação aqui de associação de baterias, e ao mesmo tempo a gente consegue fixar mais a ideia de aumento ou diminuição de potencial no circuito, tá bom? Então, pessoal, quando eu tenho uma pilha aqui, ó, uma pilha seca, né? De quanto que é essa pilha aqui? Ela tem uma diferença de potencial de 1,5 volts, não é isso? Essa é a pilha do controle remoto. O que isso quer dizer? Quer dizer que do polo negativo da pilha, que é esse aqui, para o polo positivo, eu tenho uma tensão de 1,5 volts, ou seja, uma diferença de potencial de 1,5 volts. Quando eu vou ali do negativo para o positivo, tá? Dentro da pilha, porque isso é uma coisa importante, tá? Olha aqui no circuito. No circuito, né? A corrente vai do mais para o menos. Sai da placa positiva, eu considero assim, e entra na negativa. Mas dentro da bateria, ela vai de onde para onde? Ela vai do menos para o mais, quando ela passa dentro da bateria, ok? É como se fosse assim, né? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Ela ganha uma energia quando ela passa dentro da pilha, tá? Porque eu já falei para vocês que a pilha não está ali para fornecer elétrons para o circuito, não. Os elétrons que circulam ali, né? A corrente que circula são os elétrons do próprio fio. Então é como se, quando passa dentro da bateria, ela ganha uma energia, sobra um degrau ali na energia, e ela gasta energia ao longo, né, do percurso do circuito. Percorri o circuito, gastei, passei dentro da pilha, renovei ali minha energia, gastei de novo no circuito. Tá claro? Como é diferença de potencial, não, até brinco assim, como se tivesse um degrau aqui. Esse degrau é de, nesse caso, da especificação da pilha, de 1,5 volts. Então, eu posso ter, se eu tiver 0 aqui, eu tenho 1,5 aqui. Né? Mas já falei para vocês que o que interessa é a diferença. Eu posso ter menos 0,75 aqui e mais 0,75 desse lado.
Ok? Então, vamos lá. Eu acho interessante considerar sempre zero, porque já que o que interessa é a diferença, né? Então, vamos lá. Como que eu associo essas baterias? Então, aqui eu tenho um degrau de 1,5. Se eu vier aqui e ligar outra bateria aqui, outra pilha no caso, né? Eu vou ter mais um degrau de 1,5 volts aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, qual que é a diferença de potencial aqui nesse caso? Entrou zero aqui, saiu 1,5 aqui, entrou 1,5 aqui, saiu quanto? 3 aqui. Então, de uma para outra, eu tenho 3 volts. Por isso, quando eu vou ali e ponho a pilha ali no controle remoto, ó, dessa forma, por exemplo, por que que não funciona? Porque vai subir um degrau aqui de 1,5 e vai descer, eu vou perder, né, na próxima. Então, entrou zero aqui, saiu 1,5 aqui, entrou 1,5 aqui, saiu zero aqui. Então, por isso, quando eu associo as baterias de maneira errada, as pilhas, eu tenho uma perda ali, né? Eu não tenho uma eficiência na minha tensão, ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, algumas baterias aqui. Tiago, uma Oi, dúvida. É diga. possível, por exemplo, entre essas pilhas, ter uma bomba que alimenta o motor, por exemplo, de um carro? Ah, É possível ter entre essas pilhas? é a Cecília que tá falando? Isso. É porque eu não vejo vocês aqui, só pela voz. Como assim, Cecília? Uma bomba entre as pilhas, entre as Por baterias? exemplo, no circuito de um carro, aí essa pilha, o lado positivo dela vai alimentar uma bomba que está ligada diretamente ao motor de um carro, por exemplo. Uhum. É possível ela estar entre duas pilhas? É possível, claro. É perfeitamente possível. Eu tenho circuitos assim, ó, a gente vai ver que eu tenho uma bateria aqui, ela alimenta essa resistência. A gente representa por resistência R, pessoal, e no circuito ela é um resistor, né? Mas essa resistência pode ser um motor, uma lâmpada, alguma coisa que está sendo alimentado ali, ok? Então eu posso ter, por exemplo, um circuito dessa forma aqui, ó. Então eu tenho uma bateria, tenho uma resistência aqui, tenho outra e aqui eu tenho outra bateria. O que você tem que ficar atenta é qual tensão a bateria está fornecendo. Então, foi boa a sua pergunta. Vamos fazer um exemplo aqui. Não? É, então, eu tenho aqui, ó, 4 baterias, ok? Com os polos aqui. A ligadas aqui, ó, em série, uma na outra, ok? Então, eu tenho aqui, vamos pegar A, B, C, D, E, F, G, H. São baterias de 12 volts, tá? Ok? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma diferença de 12 volts do potencial do polo negativo para o polo positivo. Ok? Então vamos lá, vou perguntar para vocês aqui qual a diferença de potencial, né? Ah, eu quero o meu circuito ali. Qual que é a diferença VAB? Eu já falei para vocês que diferença é a diferença mesmo da matemática. VA menos VB. Vou considerar que o potencial de VA é zero. Vai subir um degrau aqui de 12. VB é 12 volts. Então, VAB, 12 menos zero, 12 volts. Qual que é a diferença de potencial VAC? Então, VAC, pessoal, eu não tenho queda de potencial, né? Se eu pensar que é o VBC, eu tenho algum degrau ali para subir ou para descer no potencial entre B e C? Não. VBC é zero. Então, VAC são os mesmos 12 volts de A até B, vocês entenderam? Entrou zero no A, saiu 12 em B, chegou 12 em C e vai chegar quanto em D? Então, em C eu continuo tendo 12. Aí eu tenho uma diferença de 12 volts de C para D. Tem um degrau aqui de 12 volts.
Então, se chegou 12 aqui, vai sair 24. Né? Só que foi errado isso aí que eu escrevi. Vai sair aqui 24 volts. Então, qual que é a diferença VDC? 24. E VAD? VAD, não, VCD 12. VAD 24 volts, de A até D. Ok? Por exemplo, AE. É a mesma coisa, né? Porque vai chegar a 24 aqui. Opa, mas a polaridade aqui está invertida. Então a diferença daqui para cá é menos 12. Vai sair 12 volts aqui de novo. Aí vai chegar 12 só aqui e sair 24. Está otimizado? Não está, né? Mas aí a diferença de potencial, só vocês pensarem que no fio eu não tenho perdas, né? E aí eu liguei uma bateria errado ali, porque para ter 24 volts com 4 baterias é ineficiente. Eu consigo isso com 12 aqui. Mas eu fiz de propósito isso aí para vocês verem a questão da polaridade. Então vão ligar da maneira correta aqui. Ok? E aí agora eu tenho quantos volts aí no total de A até E? Eu tenho, chega aqui 24, aqui sai 36, chega 36, aqui sai 48 volts. Aí, Cecília, vamos imaginar que eu tenho, minha bateria está ligada ali, alimentando a parte elétrica, que eu queira ligar aqui, né? Eu quero alimentar uma lâmpada, quero alimentar um outro circuito aqui, e aí eu venho aqui nesse ponto, ó, e ligo ali um motor qualquer, ok? Desse jeito aí, qual que vai ser a diferença de potencial que está nele, né? Como que ele vai funcionar? Na verdade, não ficou legal assim não, né? Eu pus aqui, mas eu escolho onde eu vou ligar. Deixa aqui minha bateria. Mas, por exemplo, se eu ligar aqui, ó, um polo aqui do meu motor, se ele funciona, né? Gosto de falar, alimentar uma bomba, pode ser uma bomba. Não preocupe com os valores, não, tá? Não pense em valores reais, não. Por isso que eu estou falando um aparelho qualquer. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma buzina, mas essa funciona só com 24 volts, então eu ligo aqui. Ok? Então, ó, entre A e E eu tenho 24 volts. Mas se eu tenho o meu outro aparelho ali que funciona com 36, aí eu ligo aqui em paralelo, ó. Ou com 48 de uma vez, vamos pôr aqui. Então, esse aqui está enxergando 24 volts. Ele está ligado entre as baterias A, né, no polo de A, e C aqui, né, ponto C. Na verdade, ele está usando duas baterias só, bateria 1 e 2. Agora, esse outro aqui que precisa de 48 volts, esse aqui, ó, 48 volts. Aí eu liguei no polo A e no polo H. Se eu ligasse aqui no polo F, eu teria 36 volts. Posso ligar sim, não tem problema nenhum, porque a gente vai ver que é uma associação em paralelo, né? Igual quando a gente viu isso com capacitores, eles enxergam a mesma tensão, eles enxergam a tensão que eles estão ligados. Posso ligar quantos eu quiser ali em paralelo. Ok, Cecília, entendeu? Entendi, obrigada. Uhum. Vamos lá. Então, para falar de associação de resistência, pessoal, eu vou já apresentar para vocês as leis de Kirchhoff, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal da automação aí já estudou lei de Kirchhoff? Lei dos nós, lei das malhas? Eu já, circuitos Só 1. no ensino médio. Só no ensino médio? Então tá, vamos lá. A gente vai ver alguns métodos aqui agora, tá?
meu Deus do céu, sai daqui, isso. Aí. Thiago que falou que já, né? Não sei se foi, não, ele falou que foi em circuitos 1, tá ok. Então vamos lá. Vamos ver aqui como que é o cálculo da corrente. Em uma malha. Então, o que que é malha, primeiramente? Não, que coisa chata. Para de aparecer, pô. Vamos lá. Cálculo da corrente em uma malha. O que que é uma malha? Uma malha, a gente fala assim, quando você percorre, sai de um ponto, né? Percorre aqui o circuito. Melhorar só. Percorre um circuito fechado e volta no mesmo ponto, a gente fala que a gente tem uma malha fechada, tá bom? Saí aqui, fiz o caminho da corrente aqui do mais até o menos, eu percorri uma malha, tá? A gente vai usar o método, primeiramente aqui, ó, da energia, ok? O que que é o método da energia? É mais ou menos aquilo que eu falei, é como se ele ganhasse uma energia ali na, na bateria, então considere quando ele passa pela bateria, ele tem um aumento no potencial, e ele perde esse potencial, né? Em forma de energia que ele dissipa quando ele percorre o circuito, ok? Então eu tenho que dW, né? Porque trabalho é energia, o trabalho que ele vai realizar ali para percorrer o circuito é ED, é o que está aqui nesse slide, né? Ó. dW, aqui, ó, é ED, ok? Então, que é igual, dQ é IDT. Então, é força eletromotriz, em vez de dQ, é IDT. Por quê? A gente não pode esquecer que I é igual a dQ dt. Tranquilo? Esse é o trabalho. Nós vimos na aula passada que a energia, né, que a potência, na verdade, que é energia sobre tempo, potência é o quê? Variação temporal da energia, né? Variação da energia no tempo. Nós vimos que é no circuito I ao quadrado vezes R. Isso vai me dar que du, vou passar o dt multiplicando, é igual a I ao quadrado R dt. Tranquilo? Como du é o diferencial de energia e dW é o diferencial de trabalho, que é o gasto dessa energia, eu tenho que du é igual a dW, ok? Isso me dá que força eletromotriz vezes I vezes dt é igual ao du aqui, que é I ao quadrado R dt. Então, eu corto esse I com esse I, esse dt com esse dt, e aí como que ficou? Ficou que força eletromotriz é igual a I vezes R. O que é isso aqui? I é força eletromotriz sobre resistência. É o que a gente viu, né, na lei, no cálculo lá da resistência. I é V sobre R, só que agora está como epsilon de força eletromotriz. Nós já falei para vocês que força eletromotriz é tensão, ok? Vamos para o método do potencial.
o método do potencial que eu falei para vocês também, tá? Ficou bem feio, né? É difícil escrever nisso aqui e a gente ainda corre o risco de escrever coisa errada. Se eu escrever coisa errada, vocês podem me falar, tá, gente? Porque como você escreve desenhando, aí a mente não acompanha coisa não. Então, o método potencial também é chamado de regra das malhas ou lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff de tensão. Ok, gente? Então, vamos lá. O que a lei de Kirchhoff fala? Fala que a soma algébrica das diferenças de potencial é sempre zero, tá? Isso tem a ver com a conservação da energia. Por quê, pessoal? Eu falei isso para vocês hoje também. É como se eu ganhasse uma energia ali dentro da pilha e consumisse ela quando eu percorresse o circuito, né? Não tem como eu gastar mais energia do que eu ganhei pela conservação da energia, e eu também não posso percorrer o circuito e gastar menos, porque senão eu vou estar gerando energia, vocês concordam? Imagina aqui, ó, que eu tenho um circuito, ok? Com uma força eletromotriz, ok? E uma resistência R. Lembrando que essa resistência R, já falei para vocês, a gente representa assim, mas ela é a resistência do circuito, que pode ser o que está gerando o trabalho que, pode ser que seja o trabalho que minha corrente esteja realizando, né? Para acender uma lâmpada, para funcionar um motor, enfim. Se ele sai com uma energia aqui, né, com potencial no caso, ó, né, se ele gastar mais do que ele ganhou na fonte, não tem como, né? Eu elevo um potencial, né? Eu tô começo ali no nível zero de referência. Aí eu elevo meu potencial. O máximo que eu posso fazer é voltar, né? Considerando que esse é o nível zero, de onde eu parti. Não é isso? Da mesma forma, né? Pensa o contrário. Eu solto uma bolinha aqui, nós já vimos isso em mecânica 1. Ela vai transformar energia, potencial em cinética, vai com a velocidade aumentando, vai chegar lá embaixo com toda a energia cinética e zero potencial, vai colidir e vai transformar em energia potencial elástica, depois, né, vai deformar, quando ela volta, né, da deformação, transforma essa energia potencial elástica em cinética novamente
e vai se transformando em potencial. E se eu considerar uma colisão elástica e considerar que eu tive conservação de energia, né? Que eu não tive perda, ela volta no máximo até a mesma altura, né? Se ela voltar a uma altura maior, cada vez maior, ela vai subindo para sempre, uma hora ela vai embora. É a mesma coisa no circuito. Ele tem que gastar o que ele ganhou na fonte. Tranquilo? De potencial. Tá? Às vezes eu falo energia, mas só para ilustrar melhor. Então é como? Ele só pode descer o que ele subiu. Então o que ele subiu na pilha, ele desce no circuito. Se ele, vamos supor se ele desce menos, ele sobe isso na pilha, desce só metade no circuito. Opa, mas ele passa pela pilha de novo, desce só metade. De novo, desce metade. Aí ele também estaria ganhando energia, gerando o que a gente sabe que não existe, que a energia não é criada. Tranquilo? Então, pela conservação da energia, quando eu percorrer o circuito todo, a soma dessas diferenças de potencial em cada componente tem que ser zero. No caso da bolinha, a gente sabe que ela sobe uma altura cada vez menor, né? Aqui também vai ser assim, porque na prática eu tenho perdas no fio, tenho perdas por efeito Joule, que nós já vimos, mas, né, para cálculo matemático, né, de exercício, né, a gente não considera. Num projeto você vai considerar. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, ó, que eu tenho um potencial aqui. Eu vou chamar de Vx. Pela lei de Kirchhoff, eu tenho que Vx. Vamos considerar que Vx seja zero. Tá? Por que a gente vai considerar zero? Porque a gente não é bobo. Oh, caramba. E sempre que tem uma convenção, a gente convenciona, mas pode ser qualquer valor. Vocês vão ver que o que interessa para a gente não é tortinho isso aqui. Não, vamos ter que apagar tudo para melhorar isso aqui. Vou. Sempre passa um pouquinho, entendendo? Que é R, e aqui é o que eu chamei de Vx. O que acontece, pessoal? Eu estou em Vx ali, né? E ele tem um potencial qualquer, que é Vx. Por isso que eu chamei de Vx, mas só exemplificando, eu posso considerar que ele é zero. Então tem Vx. Aí ele vai passar pela fonte. Como ele vai ir do menos para o mais, ele vai ganhar um potencial, vai subir ali um degrau, não é isso? Vai subir. Mas quando ele passa na resistência, né? Olha aqui, ó. Aqui é menos e mais. Mas esse aqui está ligado no positivo da bateria, que é mais e menos. Quando ele passa pela resistência, ele tem uma queda de potencial, né? A resistência é como se ele gastasse essa energia. Então, vou ter menos. Qual que é o potencial na resistência que nós calculamos aqui? I vezes R. Menos. Vira aqui, né, pessoal? Ó. Menos o potencial, que é I vezes R. Ok? Isso aqui é igual a Vx de novo. Porque a hora que eu percorrer aqui, ó. O que a lei de Kirchhoff fala? Né? A regra das malhas, que a soma algébrica das diferentes potenciais encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero. Né? Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um potencial que eu chamei de zero, pode ser que ele fosse ali menos 5, né? Mas, né, ele é zero. Ganhei ali 12 volts na bateria, perdi 12 volts na resistência, né? Ele tem que ser zero de novo quando chegar em Vx, até porque é o mesmo ponto. É aquilo que ele é um ponto, Vx, ele tem um potencial ali. Então, eu vou percorrer o circuito ali. Mas quando eu voltar nele, se ele era zero, ele tem que ser zero ainda.
Se ele é menos 12, ele tem que ser menos 12 quando eu chegar ali. Tranquilo? Então, eu vou cancelar esse Vx com esse Vx. E eu vou ter que epsilon menos I vezes R é igual a zero. E eu vou ter que I é igual a epsilon sobre R. Então, calculei a corrente ali da mesma forma pelo método das malhas, tá? Antes de fazer o método dos nós, eu vou aproveitar o ensejo aqui e deduzir para vocês, aproveitar um momento aqui, né? A equação da resistência em série, tá? Vamos lá. Associação de resistência. Vou tirar esse trem daqui. Engraçado, antes com 2 cliques eu conseguia. Tá bom. Então, vamos lá. Associação de resistências. E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira associação em série. Tá ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, igual a gente fez lá nos capacitores, uma fonte de tensão, uma resistência R1, R2 e R3. R1, R2 e R3. Ok? Eu quero calcular uma resistência equivalente, de forma que eu tenho um circuito equivalente aqui, com uma resistência que equivale, né, que vale pelas 3, uma fonte de tensão, força eletromotriz E, ok? E um I total, que eu vou chamar de IT. Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai deduzir aqui pela regra das malhas, mas antes disso eu já quero adiantar para vocês que as resistências estão em série, igual nós vimos lá em capacitância, nos capacitores, associação de capacitores. Quando a corrente que passa pela resistência seguinte for a mesma que passou na resistência anterior. Aí eu posso falar, essas duas estão em série, tá? Aprendam assim. Não fica decorando o layout, não, porque às vezes confunde. Ah, quando a corrente foi igual? Não, porque eu posso ter uma corrente aqui, ó, de 10 amperes, e aí eu tenho duas resistências iguais, vem 5 amperes para cá e 5 amperes para cá. As correntes são iguais? São. Mas é a mesma? Não, porque uma veio para cá e a outra veio para cá. Tranquilo? Agora, quando a resistência está dessa forma, a corrente passou aqui, chamada de I1. Quando chegou aqui, ela tem que vir toda para cá, ela não tem outro caminho. Eu tenho que I1 igual a I2, e nesse caso elas estão em série, as resistências, tá ok? Vamos lá. Nesse caso, ó, olha a corrente que passa por R1, é a mesma que passa, peraí. Aqui eu tenho I1, que é a mesma que passa por I2, que é a mesma que passa em R3, que é I3.
Concordam que é a mesma? Então tem que, né, essa corrente aqui, que eu chamei de I total, vocês concordam que ela é a mesma? Que I1, que I2, que I3? Então tem que I total é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Tranquilo? Agora, e a diferença de potencial? Aí não é a mesma. Lembra lá dos capacitores, ó. Esse polo aqui de R1 está ligado aqui no positivo da fonte e o último de R3 está ligado aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fonte ali de 12 volts está dividido para as três resistências, tá? Então, tem que o V total é o que? V1 mais V2 mais V3. Tranquilo, gente? Vamos percorrer agora nosso circuito aqui, ó, tá? Vamos percorrer aqui, percorrendo a malha. O que que nós temos ali? Eu vou percorrer no sentido horário, começando ali da fonte, então vou ter a fonte é positivo, porque ela aumenta o potencial quando passa nesse sentido, que eu estou indo do menos para o mais, ok? Eu podia percorrer em sentido contrário? Poderia. Aí eu teria que inverter o sinal, porque se vai do potencial maior para o menor, eu tenho uma queda de potencial. Tanto é que aqui, ó, nas resistências, eu vou do maior para o menor. Sempre, né? Ó, porque o menor é sempre do lado negativo ali da fonte. Então, eu vou ter menos o I. Aí eu vou chamar só de I, porque eles são os mesmos, vezes R1. Depois eu vou passar por R2. Por que é I vezes R1? Porque a regra das malhas, é a regra, o método do potencial. Da diferente potencial. E o potencial é o quê? RI, né? Não pode esquecer. V é igual a R vezes I. Como é a regra do potencial, é R vezes I. Menos o I vezes o R2 menos o I vezes o R3. Isso tem que ser igual a zero. Ok? Logo, eu tenho que I, se eu colocar o I em evidência aqui e passar para o outro lado, vai ser igual a E sobre R1 mais R2 mais R3. Tá claro, pessoal? Se não tiver, vocês falam aí. Nossa, que feio. Ok? Logo, o que eu posso falar? Que se I, aqui no meu circuito equivalente, é a força eletromotriz, ou V total, sobre resistência equivalente, né? Olhando aqui para essas equações, eu tenho que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Que quer dizer o quê? Que a resistência equivalente é igual à soma de I igual a 1 até N de RI. Ou seja, a soma de todos as resistências. Basta somar, eu tenho a resistência equivalente. Entendeu, gente? Entendeu, Denise? Tá vendo? Deixa eu ver se a Denise está aqui, ó. Depois ela fala que tá ouvindo. Brenda, tá aí?
Tô aqui. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Vamos lá. Falei seu nome aleatoriamente, tá? Porque eu lembrei da aula passada que deu problema na chamada. Vamos lá. Esses alunos que ficam... Tem uns alunos que ficam matando a aula de física aí. Cecília, Denise. Não, Cecília, nada, tô prestando atenção aqui. Tô brincando. Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos para regra dos nós, tá? Que também é chamado de lei de Kirchhoff de corrente. Essa é mais difícil um pouquinho. Na verdade, as duas são fáceis, né? É matemática, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então vamos anotar aqui. A soma das correntes que entram em um nó a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ok? Isso aqui tem a ver com a conservação da carga. Que é natural a gente pensar, né? Que as cargas ali, né, os portadores de carga são partículas, são elétrons, né? E nós vimos isso lá em eletrostática, que a carga se conserva, né? Se eu tenho um objeto com uma carga, sei lá, de 3 coulombs, né? Isso equivale a uma quantidade de elétrons. Se eu eletrizar, né, por contato ali, encostar em outro objeto metálico ali, né? E essas cargas vão se distribuir, né? Um pode ficar com 1 e outro com 2 coulombs, um com 1,5 e outro com 1,5, mas a carga total tem que ser 3 coulombs, né? Não vai desaparecer ou aparecer mais cargas, ok? Então vamos lá. Vou desenhar aqui o circuito, tá? Vamos pegar um circuito assim agora, ó. Ok? Então tem um circuito aqui com 3 resistências. Não estou entrando muito em conceitos da eletrônica, pessoal, porque aqui é aula de física, né? É mais importante a gente entender o que está acontecendo ali do que, né, fisicamente, do que nomenclaturas, né? Por exemplo, falei de malha, eu expliquei superficialmente o que é malha, agora eu estou falando de nó, né? Você tem algumas definições, nó, você tem ramo, malha, enfim. Mas você sabendo aqui, até mesmo instintivamente o que é um nó, né? Vai te atender. Mas um nó, na verdade, é que liga 2 ramos aqui, né? Onde a corrente se divide, pode entender assim. Então, eu vou chamar aqui de
Então, isso aqui é um nó. Porque quando chega uma corrente aqui, ela tem que se dividir aqui, né? O nó é o que permite uma bifurcação ali da corrente. Aqui é um nó? Não. Aqui a corrente só vai vir aqui, pois não vai se dividir, né? Tá claro? Então, aqui eu vou chamar de nó A e aqui de nó B. Vou chamar aqui de R1, R2, deixa eu melhorar esse R2 aqui. Nossa. E R3. Pois R3 lá de fora. Ok? E aí, pessoal, o que acontece? Eu escolho um sentido para a corrente, tá? E sou eu que escolho mesmo, é convenção. Por que eu posso escolher? Porque o que interessa para mim é é o sentido do potencial. Se eu tenho uma queda ou tenho uma elevação, os sinais ali. E desde que eu respeite isso, tá? Não tem problema. Por exemplo, aqui, ó. Ah, tá. E aqui eu tenho 1 e 2, né? Aqui é mais e aqui é menos, aqui é menos e aqui é mais. Então vamos lá. Eu escolho um nó, né? Por exemplo, se chega uma corrente aqui e ela sai para cá e para cá, vocês concordam que a que entra é igual a soma das duas que saem? É isso que a lei fala, né? Aí se for assim, chega uma aqui e sai uma aqui. Aí a soma das duas que entram tem que ser igual a que sai. Então vamos fazer assim, por convenção. Vou chamar de aqui, ó, I1, I2 e I3. Tá? Então estou considerando que chega ali no nó B. Vou estabelecer o sentido aqui, ó. Anti-horário, ó. Vou estabelecer que a corrente está percorrendo no sentido anti-horário nas duas malhas. E que no nó B está chegando I1, chegando I2 e saindo I3. Veja bem, pessoal, eu podia pôr, por exemplo, inverter o sinal de I2 ali, o sentido da corrente 2. O que interessa é a minha equação, né? Do jeito que eu pus, que eu convencionei, né? O nó B, eu vou colocar aqui que I1 mais I2 é igual a I3. Tranquilo? Também, essa lei de Kirchhoff também pode vir da seguinte forma. A soma das correntes que entram e saem em um nó é igual a zero. Tá? As que entram é igual às que saem, ou a soma de todas as correntes é zero. Por quê? Porque nesse caso eu ia colocar as que entram como positivo, as que saem como negativo, matematicamente dá na mesma. Eu teria que I1 mais I2 mais I3 é zero, mas o sinal de I3 seria negativo. I1 mais I2 menos I3 igual a zero, que é a mesma equação. Tá? Eu tenho uma equação, mas com uma equação eu ainda não resolvo o circuito. Né? Eu tenho quantas variáveis ali? Eu tenho 3 correntes. Então, eu preciso de 3 equações. E aí eu escolho as malhas agora, já defini uma equação pelo nó, agora eu escolho a malha e vou varrer essa malha aí para eu ter, vou percorrer essa malha para eu ter mais equações. Então, eu vou pegar aqui, ó, só arredar aqui para ficar mais organizado. A primeira equação é I1 mais I2 é igual a I3. E aí eu vou pegar a malha da esquerda primeiro e vou percorrer a malha da esquerda. Então, ó,
Se eu percorrer a malha da esquerda, vamos lá, pela fonte, não é sentido anti-horário? Ela está indo do menos para o mais, então é 1. Aí a corrente I1 vai passar por R1, pan negativo, menos I1, R1, ok? Agora, olha a corrente I2. Eu não estabeleci que ela está para baixo? Lá, o I2 ele não está para baixo? Mas, na verdade, quando eu percorrer a malha no sentido anti-horário, vocês estão vendo que vai ser em sentido contrário? Se descendo, eu tenho que pôr menos por causa da queda, já que eu vou percorrer no sentido contrário, eu vou pôr positivo aqui, vou inverter o sinal. I mais I2, R2. Percorri a malha, né? Saí de A e cheguei em A, então isso aqui é igual a 0. Então já tenho duas equações, mas eu preciso de uma terceira, né? Quantas malhas eu tenho nesse circuito? Pessoal, você sabe me falar? Eu tenho 3 malhas. Malha é qualquer circuito que eu posso percorrer ele, sair de um ponto e voltar no mesmo ponto. Então, eu saí de A, né? Eu posso pôr aqui, ó, só para orientação. X, Y, Z e W. Então, eu tenho a malha A, B, X, Y, que eu chamei de malha da esquerda, né? Eu tenho a malha da direita, que é AZWB, A, né? Sempre volta no mesmo ponto. E eu tenho a malha externa, que é AYXWZA. Que é essa malha aqui, ó. Vou percorrer aqui, sair de A, vou dar a volta aqui por fora e vou chegar aqui de novo. Ok? Então tem 3. Eu preciso de 3 equações, então eu posso escolher a da direita aqui, ó. Vamos lá, nesse sentido que eu escolhi, olha lá, no sentido anti-horário, agora minha fonte, por isso que eu falei, eu posso escolher o sentido que eu quiser, mas eu tenho que considerar o sinal, se é uma queda ou uma elevação de potencial. Agora eu vou de novo pela fonte, no sentido anti-horário, agora eu vou percorrer a fonte do mais para o menos, estão vendo? Então eu vou ter que pôr uma queda de potencial, vai ser menos E2, ok? O I2, ele vai passar descendo. É o sentido que eu estabeleci? É. E no R2 eu tenho uma queda. Então, menos I2, R2, que é o mesmo sentido de R3, que eu estabeleci, né? Ó, menos I3, R3. Isso aqui é igual a 0. Então, aí eu já consigo, né? Fazer o meu sistema. Lembrando que as incógnitas aí, no caso, são só as correntes, tá, gente? Eu vou levar, vou considerar que eu sei os valores das fontes e das resistências. Então, eu preciso de 3 equações. Mas eu podia também pegar a malha externa. Então, vou pôr aqui só a título de curiosidade. A malha externa. Se eu percorrer a malha externa, como que vai ficar? Começar de A, vai ser E1, porque vai do menos para o mais, menos I1, R1. Ela passa ali por R2? Não passa. Então, não vou considerar. Menos I3, R3. Cheguei em A já? Não. Tem que chegar lá. Aí eu vou passar por E2. Do mais para o menos. Menos E2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Pessoal, Tiago, pode juntar as fontes? simplesmente, por exemplo, se pegar o valor dela ali e somar, Ou tem alguma relação matemática que eu possa juntar o valor das diferenças de tem. potencial? Tem, naquele caso lá que eu expliquei delas associadas, né? Mas Nesse caso aqui, desse eu não jeito que tá posso aí. simplesmente. Não, não, porque eu tenho uma resistência ali no meio. Beleza, vamos supor, eu tenho 2 baterias de 12 volts ali. Eu tenho 24 volts aplicado ao circuito, mas aonde que. Eu não posso falar assim, no ponto ali
R3, eu pego a soma das duas e divido pela resistência por ter corrente. Assim não. Aí você tem que calcular a diferença de potencial em cada resistência, em cada ponto que você quer. Agora, se elas estivessem em série, por exemplo, aqui, ó, se não tivesse nada entre elas, ó, tivesse uma coisa assim. Aí eu tenho duas baterias ligadas em série. Ó. Eu tenho, sei lá, 12 volts mais 12 volts. Eu tenho 24 volts no total ali. Né? Se eu mudar a polaridade, também. Agora, nesse caso, elas não estão ligadas em série, viu, Thiago? Eu não posso simplesmente somar, não. Aí a relação é por essas equações aqui mesmo. Tá ok? Beleza. Se tiver, por exemplo, eu falei que nesse caso que eu estou dando exemplo, as incógnitas são as correntes, mas poderia ser, poderia dar o valor de uma ou outra corrente para você descobrir as tensões na fonte, enfim. Ok? Tranquilo. E aí tem formas, Thiago, de eu calcular a resistência equivalente e colocar uma fonte de tensão equivalente ali? Tem, mas aí não é tão trivial não, tá bom? Pessoal, vamos lá. Olha que interessante aqui. Se eu somar a malha esquerda com a direita, eu vou ter a malha externa. Ó, vamos lá, vou somar. É 1, eu tenho aqui embaixo. É 1. E 1 R1, ok? Eu não tenho o R1 aqui embaixo, então tá aqui. E 2R2 menos I2R2, ele vai sumir. Menos I3R3. Menos R2, tá vendo? Então eu tenho que a soma das malhas internas ali é igual à malha externa. Ok? Eu tenho que a malha da esquerda mais a malha direita é igual à malha externa. Tá ok? E aí, pessoal, a gente vai ver agora outro tipo de associação de resistência, que é a associação. Você venceu, não vou ficar brigando com você não. Que é a associação em paralelo, ok? O que é associação em paralelo? Então, vamos desenhar um circuito aqui. Eu estou fazendo aqui como força eletromotriz, pessoal, mas na prática a gente acaba colocando um V mesmo, tá? Mas como a gente viu o conceito de força eletromotriz hoje, deixa assim só para fixar. Então agora eu tenho aqui R1, R2 e R3. Então isso aí vocês já estão meio que acostumados, né? Olha lá, as três resistências agora estão vendo a mesma diferença de potencial, ok? Todas estão vendo a tensão VT aqui da fonte, que é o V total. Então, tem que V total é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3, né? A gente desconsidera perdas no fio, então
Para efeitos de circuito, R1 e R3 estão no mesmo ponto, tá? Porque entre eles e a fonte só tem fio, então eles enxergam a mesma diferença de potencial. E aí a corrente total que sai da fonte aqui, que eu vou chamar de IT, o que acontece? Ela se divide, ela vem para cá, né? Vem uma parte para cá, vou chamar de I1, aí vem aqui uma parte que chega aqui, se divide novamente, I2 e I3. Tranquilo? Essa corrente aqui, deixa eu chamar ela de IX. Ela é o quê? I2 mais I3. O IT, I1 mais I2 mais I3. Ok? Não vou pôr aqui para não confundir. Mas o I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Tranquilo? E aí eu vou calcular a corrente para cada um, utilizando o conceito de que a tensão é a mesma. Então, tem que I1 é igual a V sobre R1, o I2 é igual a V sobre R2 e o I3 é igual a V sobre R3. Isso me dá que o I total é igual, não é I1 mais I2 mais I3? Então é só somar V sobre R1 mais V sobre R2, então é V que multiplica, já vou pôr V em evidência, tá? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Eu vou pegar aqui, ó. A ideia é o quê? É eu montar meu circuito equivalente da mesma forma, ó. R equivalente, o I total e o V total, ou força eletromotriz total, não é isso? E o que é esse I total? Um I total é igual a V total sobre resistência equivalente. Tranquilo? Então, temos aqui é I total, aqui é I total. Temos que V multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a V total sobre REC. Vou cortar os V's aqui. Eu tenho que resistência equivalente 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, essa é a equação da resistência paralela. Tá? Eu tenho que 1 sobre R total, ou R equivalente, é igual a somatório de I igual a 1 até N de 1 sobre R I. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, hoje era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre... Eu vou falar circuito RC, mas eu quero dar um exemplo de uma associação em paralelo, né? O que acontece quando eu tenho muitas resistências ligadas ao mesmo tempo, né? Porque o disjuntor desarma, depende, a gente faz isso em algum exercício, tá bom? Aula de sexta-feira vai ser aula de exercício do capítulo 26, que é corrente e resistência. Na segunda a gente termina
A princípio, a ideia é essa, tá, pessoal? Não está engessado, tá, gente? Isso pode mudar. Pode ser que eu termine o capítulo de circuito na sexta. Só estou falando o que falta fazer, porque a gente precisa de uma aula de exercício do capítulo anterior e terminar esse capítulo, que é o circuito RC que nós vamos ver, tá bom? Mas provavelmente vai ser assim. Tá? Sexta exercício, a gente termina o capítulo na segunda. Ok? Pessoal, então é isso. Se não tiver nenhuma dúvida, obrigado. Eu vou encerrar, não vou fazer chamada hoje, tá, pessoal? Thiago, Oi. comentar com você uma coisa que eu li interessante esses dias, cara. Ah, Nada a ver com a aula de hoje, não. não, Mas pode é da falar. matéria. Estão usando etanol para recarregar a bateria de carro elétrico. Vai. Sacou essa, cara? E você sabe como que é o processo? Você leu lá? Eletrolise. Eletrolise. Eletrólise? Isso. Ah, tá. Ué, que bacana, velho. Diferente, né? Eu nunca imaginei uma parada dessa. Não. Tem que ver qual que é o processo químico, né? Mas certamente a eletrólise vai consumir muito pouco de etanol comparada ao que é consumido quando o etanol é usado como combustível. Mas bacana, Jonathan. Eu vou até procurar saber como que é. Acho essa ideia do carro elétrico vai vir para... A ideia é que fique, né? A gente ainda tem muito tempo de petróleo, mas não é tanto tempo assim, não. É, As tecnologias já têm que ser pensadas. os caras estão tudo passando para elétrica, né? Vai até ver uma montadora para Minas, né? Troço Aham, lá da Argentina. Mas é isso. Falou então. beleza. Falou, valeu, gente. Denise, matadora de aula mesmo, na hora que ela respondeu. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, tá? Boa noite.